capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Marcos capítulo 1, versos 32 até o 34. Diz assim a palavra do nosso Deus: recebamos com fé. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que lhe falasse, porque sabiam quem ele era. Meus irmãos, nós estamos já enturmados aqui com o Evangelho de Marcos, e a cena que se antecede a esta passagem é Jesus na casa de Pedro, curando a sogra de Pedro. A sogra de Pedro foi cometida de uma enfermidade, e ela ficou doente, muito doente. Então Jesus foi lá e curou, e a fama de Jesus, que já era uma boa fama, de ser um curandeiro, de ser alguém que ajudava os oprimidos, agora ela começa a crescer mais. E quando ficaram sabendo deste milagre, então o que eles fizeram? Foram bater as portas da casa de Pedro. Ao anoitecer, vai dizer o texto aqui, né, que é de pôr do sol, que é o dia do judeu, o povo leva os seus doentes e seus demoniados até aquele local onde Jesus está. Eles criam, eles estavam confiantes de que só Jesus poderia libertar os seus doentes e os endemoniados que estavam possuídos por espíritos malignos. Meus irmãos, pensem. Se você mora numa cidade e você tem notícia que tem uma pessoa que ela cura pessoas de qualquer que seja enfermidade, paralíticos, coxos, mancos, cegos de nascença, surdos, mudos, ela opera todo tipo de milagre. E não só isso, mas também aquela pessoa, ela liberta os oprimidos de espíritos diabólicos, de espíritos demoníacos. É óbvio, se nós morássemos num lugar assim, possivelmente nós estaríamos batendo na porta daquele curandeiro, para que ele não só curasse o nosso parente, a pessoa que a gente tenha um sentimento, ou nós mesmos, de uma enfermidade, e também libertasse pessoas da escravidão demoníaca, é óbvio. Mas olha só que interessante, a Bíblia não fala de um curandeiro qualquer. Não é um curandeiro. Jesus não é um curandeiro, porque curandeiros surgiram ao longo da história. Muitos curandeiros surgiram. Hoje nós temos muitos curandeiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, pessoas que dizem que elas têm poder para curar enfermidades, que elas têm o dom da cura. A Bíblia está nos apresentando aqui, meus irmãos, a pessoa que tem autoridade. Ela está apresentando, a Bíblia nos apresenta aqui aquele que é a fonte de toda a cura. Mas esse que tem poder para curar, seja qual for a enfermidade, e para libertar pessoas da opressão do inimigo, ele não é só a autoridade, ele é a autoridade, mas ele também executa essa autoridade com compaixão. Com compaixão. Jesus se compadece daquele que está enfermo. E nós sabemos, meus irmãos, que quem está passando por enfermidade sabe como é ruim estar doente. Uma dor de cabeça incomoda, uma dor de dente misericórdia. Se é uma dor mais crônica, patológica, ou é uma dor psicossomática, a coisa piora, né? Vai brincar com o seu Geraldo, assim, lá no céu vai ter um espacinho lá com o seu Geraldo, o seu Paulo, Ana Calado, Nilani, todos os doentes, né? Nós estaremos nesse cantinho lá brincando, claro, brincadeira com os irmãos. Porque nós não gostamos de ficar doentes. A gente sabe o quanto, né?
É ruim estar doente, você querer fazer uma coisa e não conseguir, você querer caminhar para um lugar e não conseguir, você querer ir para um culto, mas o seu corpo está tão dolorido que você não consegue. Você quer cantar um belo dia, sua voz diz, não vai cantar não, as cordas não ajudam mais. Ou querer escutar as coisas claramente, e você precisa que a pessoa ou fale mais alto ou você chegue mais perto. Definitivamente, enfermidades são ruins, seja ela qual for a espécie, é ruim, nós não gostamos dela. Mas o problema, meus irmãos, qual o tipo de cura que nós estamos buscando e em quem estamos buscando cura. Há muitos charlatões espalhados por este mundo afora, prometendo curas. Eles prometem curas, mas eles dizem, olha, vem aqui, faça um voto, faça um votinho aí, abre a sua carteira, faça um Pix, né? Faça uma transferência, porque o profeta Samuel vai vir aqui essa noite e vai colocar a mão, vai colocar um óleo ungido em você e você vai ficar curado. Curandeiros temos um monte de pessoas prometendo curas, mas de que forma eles estão prometendo essa cura? E não só isso, de que maneira você está buscando esta cura? A preço de que você está buscando esta cura? A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que há alguém que tem autoridade sobre todo. E esse alguém, ele é cheio de misericórdia e cheio de graça. Ele se compadece dos seus filhos. E ele não cobra nada para curar. Ele não pede nenhum sacrifício que nós possamos fazer para receber a cura. Ele só pede uma coisa: fé, obediência, crer no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essa história vai se passar depois que Jesus cura a sogra de Pedro, e aí toda a cidade se reúne à porta da casa de Pedro. Imagina aquela cena: Jesus curou a sogra de Pedro, agora ela está servindo ao Senhor. Então, talvez depois daquela cura rolou um cafezinho com um pão de queijo, sei lá, alguma coisa ali. A sogra agora estava curada, estava bem. De repente fez ali alguma coisa, mas de repente começa um burburinho, começa uma falação, e todo mundo percebe que não é dentro de casa essa falação, a falação é de fora. Aí alguém talvez abra uma fresta da janela e começa a vir uma multidão e diz assim: gente, tem bastante gente aqui fora. Aí o outro abre o outro lado da janela e diz: desse lado também. E quando eles percebem, a casa está cercada de uma multidão, algumas pessoas ou várias pessoas cercam. Mas essas pessoas não estão ali sozinhas, elas estão com pessoas enfermas, elas estão com pessoas endemoniadas. E o texto diz, né, pessoas que sofriam de várias doenças. Então há uma variedade de doenças aqui, e também de manifestações demoníacas, né? Olha o que diz a tradução da NVI, o mesmo texto que nós lemos, na tradução da NVI. Toda a cidade, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos do que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Uma outra versão, na NASB, vai dizer que ele não permitiu que os demônios falassem, porque os demônios sabiam quem era Jesus. Meus irmãos, as coisas que Jesus fazia na cidade de Cafarnaum não tinha como se ocultar. Era impossível que alguém não soubesse do que Jesus estava fazendo na cidade de Cafarnaum. Ele fazia coisas, ele ensinava, ele curava, ele libertava os oprimidos. E então a fama de Jesus foi se alastrando, foi tomando conta daquela cidade. O surgimento então de um poder ou de uma autoridade tão grande como a que Jesus tinha não podia ser mantido em segredo, preso, não podia ser trancafiado em algumas pessoas. O poder que Jesus tinha era um poder que excedia o que aquelas pessoas já tinham visto. Aquelas pessoas conheciam grandes médicos, elas conheciam os curandeiros, e aí não é curandeiro de feitiçaria, curandeiro, aquela pessoa que, olha, toma esse chazinho de camomila que você vai ficar bem, ou então essa
essa folha de, sei lá o que, folha de mamona aqui, serve para, faz um chazinho, serve para ficar bom da barriga, esse tipo de coisa, chama de curanderismo. Tinha muitas pessoas que tinham soluções para enfermidades, mas agora, a população de Cafarnaum e de toda a região ali, eles estão diante de alguém que faz coisas impressionantes, de alguém que tem uma autoridade jamais vista, jamais presenciada, alguém que olha para um cego e diz: fique, enxergue, passe a ver. Alguém que olha para um coxo, para um paralítico e diz: toma tua maca, levanta e anda. Eles estão diante de alguém poderoso. Portanto, meus irmãos, eles não têm dúvida. Quando dá o finalzinho da tarde, por que o finalzinho da tarde? Porque era quando acabava o sábado. Lembra a questão do sábado? O judeu não poderia fazer esforço físico, não poderia levar macas no sábado. Então eles esperam dar o pôr do sol, que é justamente o sábado à tarde, e aí começa esse domingo para eles. Então eles se aglomeram no finalzinho da tarde às portas da casa de Pedro, e ali eles buscam algo que eu e você, que qualquer pessoa busca: a bênção de Jesus, a cura e a libertação. Eles fazem isso confiantes de que serão curados. E Jesus, meus irmãos, essa autoridade de Jesus foi vista já pelo menos em 3 grandes ações com doentes que nós podemos lembrar no livro de Marcos. Primeiro, Jesus cura onde? Lá na sinagoga, lembra? Jesus vai lá na sinagoga, ele está na sinagoga, tem alguém enfermo, ele vai e cura. Segundo, nós vamos ver que Jesus curou a sogra de Pedro dentro de uma casa. Então nós temos aqui o ministério de Jesus, o ministério público, Jesus curando no meio da sinagoga ali entre os religiosos, o ministério privado de Jesus, Jesus curando dentro de uma casa a sogra de um dos seus amigos, de Pedro. E agora, em terceiro lugar, Jesus cura pessoas na rua, diante da porta da casa de Pedro. E aqui, o capítulo vai dizer, o verso 33 vai dizer que as pessoas traziam. Este é um verbo, meus irmãos, que tem que estar num tempo imperfeito, né? Ele está no imperfeito na língua grega, dá a nós o entendimento de que as pessoas não só traziam, elas continuavam a trazer. Por isso que o verbo está no regular. Elas não só traziam, mas continuavam a trazer, tá? Era um movimento contínuo. Com isso nós podemos ver então que 3 coisas para nós aprendermos com esse texto e irmos para casa meditando no poder do nosso Senhor. Verso 32: as pessoas vão até Jesus, meus irmãos, porque elas sabem, elas confiam que Jesus pode aliviá-las, que Jesus pode tirar este fardo da vida delas. O próprio Jesus disse isso, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é aquele que pode tirar o fardo de uma enfermidade de uma pessoa. Elas estão ali porque elas creem, elas acreditam no poder de Jesus. Meus irmãos, lembra que eu disse de que modo você tem buscado uma cura? A preço de que você tem buscado uma cura? Se você não está buscando em Jesus verdadeiramente, se você está buscando por outros métodos, que não seja o método ordinário ou extraordinário de Jesus Cristo, sinto muito lhe dizer, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. E lembra, por exemplo, o método ordinário de Jesus é curar pela palavra, basta ele dar uma palavra e a pessoa liberta daquela enfermidade, ou os meios meio ordinário, né? Medicina, remédio, que o Senhor opera, e os métodos extraordinários, basta uma palavra de Jesus e a pessoa fica curada. Nós precisamos crer, meus irmãos, que Jesus cura. Nós vivemos em um momento da história da igreja em que nós acreditamos mais em profetas, charlatões, mais em pessoas que dizem ter o que elas não têm, do que propriamente no poder de Deus revelado nas Escrituras. Se Deus falou, meus irmãos, que Ele confiou a nós a autoridade para orar, para que o Senhor nos cure, esta autoridade foi dada a todos nós. Ela não foi confiada a uma pessoa que vai comercializar esse tipo de ato. Eu fico, às vezes, meus irmãos, passa da revolta.
passa um pouquinho do tom da revolta. Quando eu olho pessoas fazendo romaria, pessoas crentes, evangélicas, fazendo romarias atrás do profeta fulano de tal, porque ele tem lá um líquido ungido, que ele vai orar e a pessoa vai ficar curada. Quando as escrituras nos dizem que é o Senhor que faz isso, aí a pessoa vai atrás desse tipo de charlatão, de profeta, chega lá, ela dá o salário do mês, ela dá o que ela não tem, ela tira empréstimo do banco, ela pega o limite dela, ela faz sacrifícios de tolo, porque ela não está confiando em Jesus, mas ela confia no profeta fulano de tal, porque o profeta fulano de tal, ele é usado, ele é vaso, ele tem poder, ele ora, olha, ele orou, é batata, então eu levo lá. Meus irmãos, até quando nós vamos atrás disso? Até quando nós vamos correr atrás de uma cura mística, de uma cura que vem de fontes que não é a verdadeira fonte, que é o Senhor Jesus? Então você está dizendo que uma pessoa não pode orar para alguém ser curado? É óbvio que não, nós fazemos isso toda terça-feira aqui. Mas eu creio que o seu Paulo pode orar e alguém pode ficar curado. Eu creio que Dona Irani pode orar por alguém e alguém ficar curado. Eu creio que o Davi pode orar por alguém e alguém pode ficar curado. Porque o Senhor confiou o poder à igreja. O Senhor Jesus é Ele quem cura e o seu instrumento é a igreja. Ele não confiou isso para uma pessoa, para que alguém use desse método para se vangloriar. O Evangelho, aliás, as Escrituras dizem que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. E nós não podemos, meus irmãos, correr atrás disso, colocando a glória do Senhor dividida com essas pessoas. Aquelas pessoas, elas foram até Jesus, porque elas sabiam que Jesus era a verdadeira fonte de cura. Ele tinha autoridade para curar. Verso 33, meus irmãos, nós vamos ver que eles se reuniam aonde Jesus estava. Onde que Jesus estava? Na casa de Pedro. Então é lá que eu tenho que ir. É lá que eu tenho que ir. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 2, nós vamos ver que Jesus está de novo dentro de uma casa, ensinando, pregando, e pessoas levam ali enfermos, endemoniados. A multidão é tão grande que alguém está com uma pessoa numa maca e diz: como é que nós vamos levar até Jesus? Uma conversa, um olha para o outro e diz: precisamos dar um jeito. Então eles, pelo telhado, eles descem aquela maca e levam aquela pessoa até Jesus. Meus irmãos, nós precisamos estar em Jesus. Nós precisamos ir até Jesus. E aonde é que Jesus está, meus irmãos? Se não na sua igreja. Aonde é que eu vou conseguir cura para a minha alma, cura para o meu corpo, libertação, se não aonde Jesus está? Jesus está na sua igreja. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aqui não fala de que tem poucas pessoas, não é essa a questão do texto, mas o Senhor está conosco. Então, nós precisamos estar com Jesus e não com pessoas que se dizem gurus, ou que se colocam como gurus. Não é com elas que nós precisamos estar, é com Jesus, é com Ele, confiando na sua autoridade, porque Ele tem misericórdia de nós. Ele não vai colocar um fardo pesado em nós para nos libertar ou nos curar da vida. Meus irmãos, aquelas pessoas levaram os seus enfermos e elas foram até Jesus. E quando nós começamos a desenvolver uma fé, começamos a ser maduros na fé, nós vamos entender que Jesus ele não se restringe a um local, ele não se limita a um espaço de tempo. O centurião, ele entendeu bem isso. Quando Jesus quis ir até a casa dele para curar o seu servo, ele disse: não precisa, eu tenho autoridade, eu mando o meu exército, porque eu tenho comando, e eles fazem o que eu quero. Se eu digo vai lá, eles vão; se eu digo vai ali, eles vão ali. Basta uma palavra do Senhor e o meu servo ficará curado. Ele entendeu o que era a autoridade de Jesus. Ele foi até Jesus. Ele foi até a presença de Jesus e ele confiou na autoridade de Jesus. Por isso, meus irmãos,
nós precisamos confiar na autoridade de Jesus. Nos acheguemos a Ele, nos coloquemos diante dEle, nos prostremos diante dEle, e Ele certamente, com a autoridade que Ele tem, Ele vai nos curar, Ele vai nos libertar. Verso 34 vai dizer que Ele curou muitos, e não todos, né? Curou muitos. Olha que interessante, né? A Bíblia não fala que Jesus curou todos os que estavam lá, curou muitos dos que estavam lá. Por quê? O propósito de Jesus, meus irmãos, não é sair curando todo mundo sem nenhum propósito. A cura é um testemunho do poder de Deus. Do poder de Deus. Cura sem o entendimento de quem é o curador, de quem é aquele que tem toda a autoridade, ela por si só não resolve nada na nossa vida. Agora, quando eu entendo o porquê eu sou curado e para que eu sou curado, então a cura deixa de ser algo simplesmente medicinal ou apenas para alívio de dor. Se pergunte, por que você tem pedido a Deus para te curar? Por que você quer ficar curado? É simplesmente para se ausentar de dor, de limitações? Os irmãos lembram, né? A sogra de Pedro ficou curada e passou a servir a Deus. Meus irmãos, eu já vi ao longo da minha pequena caminhada pessoas que, quando estavam enfermas, eram uma bênção na igreja. Oração, escola dominical, evangelismo, pequenos grupos, era uma bênção. Quando aquela pessoa foi curada, ela virou um turista na igreja. Você já não via mais em alguns cultos, você já não a via em algumas reuniões, e depois passou a ser uma pessoa que era vista de vez em quando, turista. Por que você quer ser curado? Por que você quer cura? Jesus, Ele pode nos curar, e Ele quer nos curar. Por isso Ele confiou a autoridade à igreja para que nós oremos em seu nome, e pelo seu nome nós sejamos curados. Mas a troco do que você quer essa cura? E para que você quer essa cura? Não há enfermidade que Jesus não possa curar. Não há enfermidade que Jesus não possa curar. De uma dor de cabeça a um câncer terminal, Ele pode curar. Mas qual o propósito que nós temos com a cura? Ela termina em si mesma? Ela termina em si mesma? Então nós não precisamos de Jesus, precisamos de um bom médico, um bom cirurgião, um bom cardiologista, um bom otorrino, um ortopedista, ou alguma coisa assim, um bom profissional da neurológica. Jesus curou muitos para que o seu nome fosse glorificado através daquelas pessoas que o serviam. O texto diz também que Ele libertou pessoas da opressão do inimigo, mas Ele não permitiu que aqueles demônios falassem, porque aqueles demônios sabiam quem era Jesus. Então Jesus vedou aqueles demônios que falassem. Infelizmente, nos nossos dias é moda, né? É moda essas pessoas não só promoverem shows com a cura, mas também conversarem com demônios, como se aquilo fosse algo bonito de se ver, como se aquilo desse àquela pessoa mais autoridade. E percebam, esse tipo de prática, meus irmãos, de exorcismo não bíblico, porque é um exorcismo não bíblico, de ficar entrevistando o demônio, conversando com ele, dizendo quem é você, qual é o seu nome, de onde você veio, você gosta de mim? Não gosto de você. Não, por quê? Porque você é crente. Isso é para encher o ego das pessoas, é para mostrar para todo mundo, dizer, nossa, esse pastor tem autoridade, o demônio está dizendo que não gosta dele, o demônio está dizendo que não gosta porque ele é crente, porque ele é da igreja presbiteriana, porque ele, olha que crente, que homem de Deus, que mulher de Deus.
Este exorcismo não é bíblico. Isto não procede das Escrituras. Isso é falso. Isso nem sabor Bíblia é. Nem sabor Bíblia é. Isso é falsidade. Isso é charlatanismo. E essas pessoas darão conta diante de Deus. Porque o Senhor Jesus não permitiu que os demônios revelassem, porque demônios, eles precisam ser expulsos no nome de Jesus. E não que eles deem show, não que eles apareçam aonde Jesus deve aparecer. Meus irmãos, nós temos autoridade confiada, dada por Jesus Cristo, para repreender os demônios, para expulsá-los e não permitir que eles roubem o espaço, o tempo, a glória que é do Senhor Jesus Cristo. Com isso, nós vemos nesse pequeno texto, meus irmãos, algo fantástico da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem autoridade sobre a enfermidade e sobre os demônios. Primeiro, Jesus Cristo é acessível. Ele recebe todos, sem distinção. Todos que estão ali, batendo a porta da casa de Pedro, são recebidos, são atendidos. O Senhor alivia o fardo deles, curando e expulsa os demônios. O nosso Senhor Jesus é misericordioso para com todos aqueles que se achegam a Ele. Ele não faz distinção se a pessoa é pobre ou é rica, se ela vem com um carro importado na igreja ou se ela vem a pé. Ele recebe todos nós. Ele é acessível. Segundo, o nosso Senhor é ativo. Por quê? Ele cura, ele liberta, e através da cura e da libertação, ele transforma vidas. Nosso Senhor tem poder para fazer isso. Ele é um Senhor ativo. O nosso Senhor é soberano, porque até os demônios estão sujeitos a Ele. O Senhor controla até mesmo os demônios. Os demônios não tiveram espaço aqui para falar. Os demônios não tiveram aqui um momento de um show dos demônios, ou um Big Brother dos demônios. Não. O Senhor tem autoridade sobre eles. Ele é soberano. E o nosso Senhor, Ele é compassivo. Não há limite para a sua misericórdia. Ele é um Deus de plena misericórdia, cheio de misericórdia. Por isso, meus irmãos, nós precisamos crer e confiar no que as Escrituras falam acerca do nosso Senhor. Jesus Cristo é a única fonte de salvação e também de alívio para a nossa vida. Nós não temos como nos salvar por outro método. Ele é a fonte de salvação, mas também Ele é a fonte de alívio para as cargas que nós levamos, as enfermidades que nós carregamos. Somente Ele pode nos curar, nos libertar e nos salvar para a glória do Teu nome. Precisamos entender, irmãos, que assim como a salvação está disponível a todos os homens, embora somente os eleitos responderão, mas todos os homens podem ter acesso à mensagem de salvação do Evangelho, assim também, meus irmãos, não há nenhuma promessa de que todo o mundo ficará curado. Todo mundo ficará curado. E eu acho graça, no bom sentido, desses gurus que dizem assim: Deus me dá o dom de cura, eu tenho o dom de cura, eu oro e as pessoas curam. Ok, então um amigo meu, quando eu conheci ele, o pastor Reverendo Carlos, fez uma palestra comigo. Ele é cientista, formado em biomedicina, pastor. Ele debateu com um desses gurus e falou: ok, se você tem um dom de cura, então, saindo aqui do podcast, nós vamos aí no Hospital das Clínicas, e você vai estender a mão e curar todo mundo que está lá, inclusive crianças que estão com o seu estado já de vegetação. Ok? E vamos. Acabou o podcast e ele sumiu. Até hoje o pastor Carlos está procurando. Por quê? Porque é mentira, irmãos. O Evangelho não promete que todo mundo ficará curado. Há situações que nós não compreendemos, que nós não entendemos, que nós não temos como, não foi revelado a nós, mas há pessoas que vão carregar enfermidades por toda a vida, e isso não vai diminuir a glória de Cristo,
isso não vai diminuir a tua fé, isso não vai retirar a salvação de você, porque você não pode perder a salvação por causa de enfermidade, isso não vai diminuir a tua devoção a Deus, pelo contrário, talvez seja um espinho que você tem que carregar até o último dia da sua vida, como a nossa irmã, que compôs vários hinos no nosso cenário, cega, e continuou cega até o fim da sua vida, compondo hinos como Ao Pé da Cruz, hinos tão belos. E quando foram falar com ela, dizendo assim, mas por que você não ora para Deus te curar? Ela falou assim, olha, eu não quero. A primeira coisa que eu quero ver quando os meus olhos se abrirem é a face adorada do meu Jesus. Eu não quero ver nada nessa terra, porque eu sou feliz assim como eu sou, porque Jesus é comigo. Meus irmãos, não há promessa de que todos ficarão curados, não há promessa aqui na terra, não. Mas a palavra de Deus promete que um dia na glória nós não sofreremos mais nenhum tipo de enfermidade. No estado eterno, na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra que o Senhor preparou para nós não sofreremos de enfermidades, não padeceremos de enfermidades, nós não teremos mais fardos pesados, cargas pesadas, porque Jesus Cristo já nos aliviou, e Ele nos curou para que nós venhamos a viver eternamente ao seu lado. Precisamos entender isso, meus irmãos. Precisamos crer que até os demônios eles estão submissos à ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós achamos que as forças malignas são tão potentes e tão onipotentes que nos causam medo, né? A crente que tem medo de toda janela faz aquele, já se treme todo, faz o sinal da cruz, né? Se treme todo. Ou se tem uma batidinha na janela às 2 da manhã, tomara que não tem, né? Mas lá já tem crente que já se arrepia toda assim. Não, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Repreenda. Se você discernir que o que é que está acontecendo ali, olha a Deus e repreende. Meu avô era um homem muito crente, o avô Manuel, um homem muito crente, ele, meu tio João, já não era meu senhor. Eles caçavam à noite. E uma bela noite, umas mata virgem, né? Fala, ele começou a perceber que tinha alguém além dos dois ali. E ele então percebia que tinha uma coisa ali que era sobrenatural e ele discerniu. E ele, juntamente com meu tio, repreendia. Daqui a pouco ele via um barulho assim, uma coisa correndo no meio do mato assim. A hora que ele repreendia, não tremia não. E voltava rindo e contava para nós, aí botava meio das criançadas tudo. Mas a nossa confiada autoridade sobre os demônios, a Bíblia diz que nós podemos resistir Satanás. A nossa confiada autoridade de Jesus Cristo para expulsar os demônios, para repreendê-los em nome de Jesus. Jesus é a autoridade sobre os demônios. Precisamos crer nisso. Nós não temos que ter medo, não devemos perder a noite de sono por causa de demônios. Nós precisamos crer, meus irmãos, na misericórdia do Senhor, que nos socorre nos tempos de angústia. Se você está vivendo num tempo de angústia, se essa enfermidade já está há tanto tempo, se você percebe que forças do mal te oprimem, creia no Senhor Jesus, se achegue a Ele, vá até onde Ele está, e Ele certamente fará aquilo que é necessário para a sua vida. Ele dará cura, se cura for necessário. Ele repreenderá espíritos malignos, se for o caso. Mas certamente uma coisa Ele fará: Ele nos transformará para a glória do nome. Com isso, meus irmãos, a pergunta é: você já se aproximou da porta aonde Jesus está? Você tem se aproximado de Jesus? Ou você vive distanciado? Lembre-se, para receber aquilo que Jesus pode dar, porque Ele é a fonte, precisamos nos aproximar de Jesus, porque só Ele, mais ninguém pode nos libertar e pode nos curar para a glória do nome. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela tua bênção e pela tua bondade.
Graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de Deus. Te louvamos porque aprendemos, Senhor, destes simples versículos, ó Deus, mas tão poderosos para a nossa vida, que o Senhor é a fonte de toda a cura, que o Senhor é a fonte de autoridade, meu Deus, confiada também à tua igreja, a tua representante aqui na terra, para que, através da tua igreja, Senhor, enfermos sejam curados e pessoas sejam libertas dos espíritos opressores. Ajuda-nos a entender isso, meu Deus, para que nos aproximemos mais do Senhor, nos acheguemos mais do Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja expandido nessa cidade que nós moramos, meu Deus, como o Deus que cura, o Deus que liberta e o Deus que transforma. Obrigado por essa noite, obrigado pelos teus servos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela disposição de coração e que nós possamos continuar convictos e firmes em Jesus Cristo, nos chamou das trevas para a luz. Leva-nos em paz ao retorno dos nossos lares, nos guardando debaixo da tua proteção e graça. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.